Siemens, ela tem um filtro que é um pouco diferente do filtro de cobre. Ele consegue uma melhor energia de ligação. Isso significa que menos raios-x são filtrados e a gente tem um maior rendimento do tubo. As vantagens que ela reduz bastante a carga de tubo de raio-x e permite exames consecutivos sem interrupções devido ao superaquecimento do tubo. Então vejam aqui que quando a gente faz com o titânio, eu tenho 60% a mais do feixe de raio-x. Eu vou mostrar a seguir uma imagem feita no aparelho. Então, essa aqui é a imagem de baixa KV, essa é a imagem de alta KV, e aqui a gente tem a subtração. Vejam que fica bem fácil de identificar um nódulo suspeito aqui na mama direita. E qual que é a sensibilidade e a especificidade desse método? Esse estudo é uma revisão sistemática com meta-análise que incluiu 8 estudos publicados entre 2003 e 2019, incluindo 945 lesões, nos mostra que a sensibilidade da mamografia contrastada é cerca de 85%, com uma especificidade bastante alta de 77%. E quando a gente compara com a ressonância magnética, esse estudo analisou entre 2017 e 2021 188 lesões detectadas em 54 pacientes. E vejam que interessante, nessa primeira paciente, uma paciente de 50 anos com as mamas densas e sem lesões suspeitas à mamografia, quando a gente faz a mamografia contrastada, fica bem claro que aqui eu tenho uma área de captação que é um nódulo suspeito. E quando a gente fez a ressonância, a gente identifica essa área bastante suspeita. Isso revelou-se ser um carcinoma lobular invasivo. Um segundo caso, uma paciente com um nódulo bastante suspeito na mama esquerda, e vejam que na mamografia a gente vê pequenos nódulos bilaterais. Quando a gente faz a ressonância, a mamografia contrastada, fica bem claro que esses nódulos não têm captação, ou seja, a chance deles serem malignos é bastante pequena. Isso foi confirmado pela ressonância magnética. Um terceiro caso, uma paciente de 44 anos com nódulo irregular na mama esquerda, e que quando foi feito a mamografia contrastada, nós identificamos que esse tumor ele era multicêntrico. Vejam que eu tenho captação aqui nesta região. Isso foi confirmado, se a gente olhar aqui pela mamografia, pela ressonância magnética, vejam que a gente tem uma área de extensão intraductal e isso se tratava de um carcinoma invasivo com carcinoma in situ. E por último, um outro caso de uma paciente com diagnóstico de câncer da mama esquerda e foi fazer o exame de mamografia contrastada e foi identificada uma lesão contralateral que também foi vista na ressonância magnética e, como diagnóstico, mostrou ser um tumor bilateral de mama, um invasivo bilateral. Que a sensibilidade tanto da mamografia contrastada quanto da ressonância magnética é bastante alta, 98% até 99%, com uma especificidade um pouco menor para a ressonância magnética e uma acurácia muito boa para os dois métodos. Vejam que não houve diferença estatística entre os dois métodos em nenhuma desses critérios avaliados. Essa outra meta-análise compara a mamografia contrastada com a ressonância magnética e incluiu 13 publicações. Então vejam que a sensibilidade da mamografia contrastada e da ressonância foi igual, cerca de 77%. Vejam que a especificidade para a mamografia contrastada foi de 66%, versus uma especificidade da ressonância de 52%. E vejam que esse estudo, uma análise sistemática e meta-análise de 15 estudos com 1.315 pacientes, nos mostra que a comparação entre a ressonância magnética e a mamografia contrastada na sensibilidade é exatamente igual, 96%. E vejam que o poder de detectar as lesões index
uma sensibilidade de 96% para ressonância magnética e 97% para mamografia contrastada. Quando a gente olha no estadiamento pré-operatório, a sensibilidade de 97% para ressonância e 97% para mamografia contrastada. E vejam que em pacientes com mamas densas, nós temos uma sensibilidade bastante alta para ressonância magnética e uma sensibilidade também muito alta para a mamografia contrastada, ou seja, a mamografia contrastada para as mulheres que têm mamas densas é um método bastante interessante. Nós podemos ainda acompanhar as pacientes após a cirurgia conservadora. E esse estudo nos mostra muito belamente isso. Então, essa foi uma análise prospectiva de 76 mulheres submetidas à cirurgia conservadora e todas elas fizeram mamografia contrastada. Então, vejam que distorções pós-cirurgia conservadora e às vezes o posicionamento que fica muito complexo, a gente consegue tirar a dúvida completamente com a mamografia contrastada, mostrando que aqui a gente não tem nada a se preocupar. E vejam que em casos em que eu tenho distorções do parênquima e que eu faço a mamografia contrastada, eu posso me deparar com recidivas como este caso, que foi confirmado uma recidiva de um carcinoma invasor. Então, esse estudo nos mostra que a especificidade para essa situação pós-cirúrgica é de 75%, com valor preditivo positivo de 77% e uma acurácia bastante elevada de 82%. E entrando aqui na neoadjuvância, esse estudo incluiu 63 pacientes e fez tratamento neoadjuvante fazendo mamografia contrastada durante o tratamento neoadjuvante. Vejam aqui que numa mamografia digital, que eu tenho um triplo negativo aqui do lado esquerdo e que eu fiz o tratamento neoadjuvante e vou comparar, vejam que fica difícil de eu saber a real resposta. Agora vejam como fica bastante claro utilizar a mamografia contrastada para este fim. Aqui a gente vê apenas o clipe, a gente nesse caso teve resposta patológica completa. Um outro caso que é bastante interessante são aqueles casos com a mama bastante densa. Então vejam que é muito difícil da gente avaliar do ponto de vista de mamografia pacientes com a mama densa num tratamento neoadjuvante. Agora, fica bastante claro a gente ver a resposta ao tratamento neoadjuvante com a mamografia contrastada. Esse estudo comparou incluiu 44 pacientes com indicação de quimioterapia neoadjuvante, e aí foi feita mamografia com contraste ou ressonância antes, durante e após o tratamento. E avaliou-se o tamanho da lesão residual, e foi medida pela mamografia contrastada e pela ressonância magnética, e também avaliou-se o AP. Então vejam que caso interessante, uma paciente com bastante calcificação, com uma área extensa de micro associado a uma área de densidade. E quando a gente vai fazendo as mamografias, a gente não consegue visualizar muito bem a resposta. Vejam agora, com a mamografia contrastada, isso fica mais fácil de ser identificado. E vejam que mesmo após o término do tratamento, a gente tem uma área que muito provavelmente corresponde ao carcinoma in situ residual. E aqui, a comparação com a ressonância, vejam que interessante, a gente teve uma melhora, mas a gente continua tendo um realce importante que deve corresponder ao in situ mesmo. Então, esse estudo analisou a sensibilidade da ressonância magnética e identificou que a sensibilidade era de 87% e especificidade de 60%, já da ressonância da mamografia contrastada, uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 84%. Esse estudo bastante interessante, publicado agora em novembro de 2023, que faz uma comparação cabeça a cabeça com a mamografia contrastada e a ressonância magnética,
na chance de acertar uma resposta patológica completa. Então, incluiu 6 estudos com 328 pacientes e vejam que a sensibilidade dos dois métodos e a especificidade dos dois métodos são muito parecidos e não tiveram diferença estatística neste estudo. Sem dúvida, nós temos algumas contraindicações à ressonância magnética, como o uso de marca-passo e a claustrofobia. Então, vejam esse caso, por exemplo, de um triplo negativo, de um tumor palpável, que vai começar a quimio neoadjuvante, e a gente tem um marca-passo aqui, eu não vou conseguir fazer a ressonância magnética nesse caso, e vejo como a gente consegue acompanhar a resposta de uma maneira bastante satisfatória pela mamografia contrastada. E, além disso, é importante a gente dizer na perspectiva do paciente. Então, esse estudo publicado recentemente também nos mostra o seguinte, que 38 pacientes elas foram submetidas à mamografia contrastada e à ressonância magnética, antes, durante e após a neoadjuvância. E a ideia aqui era ver o que esses pacientes preferiam. Então, vejam que uma maioria absoluta delas preferem fazer a mamografia contrastada em comparação com a ressonância magnética, e 13% delas foram indiferentes aos métodos. Quando a gente vai olhar o motivo delas preferirem a mamografia contrastada, uma duração menor, ausência de ruído e mais confortável no posicionamento são as 3 principais causas. Quando nós vamos olhar a comparação entre os dois, vejam que tanto a duração quanto o conforto, o posicionamento e a ansiedade, a mamografia contrastada ganhou da ressonância magnética. Então, para a gente concluir, a ressonância magnética comparado aí com a mamografia contrastada, né, a mamografia contrastada é um método funcional, ela tem uma sensibilidade alta, principalmente nas mamas densas, ela é mais rápida que a ressonância magnética e tem uma boa correlação com a ressonância magnética. E com isso eu encerro, queria agradecer a todos o convite e a exposição. Um abraço a todos. Thank you very much for the invitation. Muito obrigado pelo convite para fazer essa apresentação no encontro de vocês com relação a especificar o tratamento de acordo com a resposta após tratamento sistêmico neoadjuvante. Especial, o tópico vai ser omitir a cirurgia após tratamento neoadjuvante. Será que a gente ainda pode acreditar que isso seria possível? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. Então, eu acredito que a principal pergunta é: a cirurgia é um processo diagnóstico ou terapêutico após tratamento sistêmico neoadjuvante? Especialmente se pensarmos sobre essa situação na qual a imagem ou o exame clínico mostra uma boa resposta. Então, onde há situações especiais nas quais você poderia acreditar numa resposta patológica completa. Quando observamos a história, é absolutamente claro que o descaloramento cirúrgico tem sido um tópico muito discutido nos últimos 100 anos ou mais, começando com a mastectomia radical modificada, conservação da mama, esvaziamento axilar, dissecção do linfonodo sentinela, e quando nós observamos o futuro próximo, nós podemos pensar, então, no descalonamento máximo que poderíamos considerar e o conceito de nenhuma cirurgia para a axila e também para a lesão mamária. Então, por que esse tópico é tão importante hoje? Olha, porque o tratamento sistêmico neoadjuvante, através de quimioterapia e ou tratamento com anticorpos ou imunoterapia, tem aumentado muito ao longo do tempo. E todo tipo de subtipo biológico, principalmente nos casos HER2 positivo ou triplo negativo. Então, isso agora, nossa, aqui era em 2015, mas isso tem aumentado ao longo do tempo.
aproximadamente um terço das nossas pacientes vão receber tratamento sistêmico neoadjuvante hoje. A segunda coisa é que não apenas a taxa de tratamento sistêmico neoadjuvante tem aumentado, mas também a resposta patológica completa. As taxas de resposta completa têm aumentado, principalmente nos casos triplo negativos e HER2 positivo. Então, isso nos traz para a situação na qual o número absoluto de pacientes sem tumor residual após esse tipo de tratamento, e vocês todos conhecem essa situação aqui, mostrei para vocês já a imagem do ultrassom, mas poderia ter mostrado imagens também de mamografias ou mesmo PET scan, ou PET-TC, onde nós poderíamos reconhecer algum câncer residual ou uma cicatriz residual, mas no fim é sim uma resposta patológica completa. Agora, também existe o contrário, ou seja, a gente não vê nada após o tratamento sistêmico neoadjuvante e há ainda células tumorais remanescentes em uma grande área da mama. Então, em ambas as direções, a imagem não funciona. Então, quando nós temos uma imagem sistemática da situação, nós conseguimos diferenciar isso em 4 cenários. 2 para o estado dos linfonodos axilares e 1 para a lesão mamária. Aqui, para o estado axilar, de uma forma ou de outra, há evidência de que se você converter de linfonodo negativo, linfonodo positivo para linfonodo negativo, você não precisa ter um esvaziamento axilar mais, se você fizer uma dissecção alvo, ou em alguns países fazer apenas biópsia do linfonodo sentinela. Agora, o segundo mais agressivo, o descalonamento mais agressivo, seria nas doenças linfonodo negativo inicialmente, onde o padrão de tratamento é biópsia do linfonodo sentinela e não fazer nenhum procedimento cirúrgico. E há alguns dados diagnósticos mostrando que a probabilidade de doença linfonodo positivo, principalmente em casos HER2 positivo ou triplo negativo, é muito baixo, mas não há recomendações de diretrizes ainda hoje. Agora, com relação à lesão mamária primária, também há evidência suficiente hoje de que a cirurgia em novas bordas poderia aumentar as taxas de preservação da mama. Então, vindo aqui de mastectomia, passando para a conservação da mama, é possível hoje em mais ou menos 10% dos pacientes. Mesmo se nós não soubermos exatamente o que isso significa em termos de tumor residual remanescente na mama, há muito boa evidência de que, com relação à sobrevida geral e sobrevida livre de recidiva local, esses procedimentos são sim bastante seguros. Agora, quando nós também extrapolamos esses dados para a situação que nós enfrentamos hoje, ou seja, temos pequenos tumores, poderíamos fazer a cirurgia preservadora da mama, logo de cara fazemos tratamento sistêmico neoadjuvante e temos uma imagem clínica, resposta completa na imagem ou resposta quase completa na imagem, sabendo que a taxa de resposta patológica completa é muito alta. Nós queremos então saber se seria necessário fazer cirurgia da mama nessas situações. Há dados, e eu vou mostrar para vocês também dados agora com relação ao desempenho diagnóstico. A taxa de falso negativo é baixa. É baixa o suficiente? Essa é a pergunta, né? Nós não sabemos, com certeza. Não há recomendações de nenhuma diretriz hoje
com relação a essa abordagem cirúrgica. Será que nesses dois extremos, colocando esses dois extremos juntos, eu gostaria de mencionar para vocês que realmente há ensaios acontecendo agora, por exemplo, o EUBREST-01, é, publicado pelo Barron et al., mostrando que abordagem sem cirurgia para axila, linfonodo negativo, com doença linfonodo negativa. Agora eu gostaria de mostrar para vocês dados com relação ao tópico da lesão na mama. E há vários ensaios diagnósticos hoje utilizados para prever resposta patológica completa, significando que você precisa realmente ter certeza que vai excluir doença residual. Há estudos alemães, do MD Anderson, da Coreia, há vários, o estado Energy também, há um estado da Holanda e há um estudo suíço também acontecendo agora, mas há diferenças em todos esses ensaios. Agora, com relação à agulha utilizada, se é um core cath, é uma biópsia assistida a vácuo, há diferenças na seleção de pacientes, CR2, HER2 positivo, triplo negativo, ou se é um tumor luminal tipo 2. Então, com base nesses trabalhos, eu diria que a evidência é conflitante em termos do diagnóstico e do uso dessas biópsias, essas agulhas, e nessa abordagem desse tipo, mas também existe evidência de que talvez seja possível excluir a doença residual de forma curada ou precisa. Talvez o maior estudo é esse. É um estudo multicêntrico da Alemanha que anunciamos na reunião em 2009, taxa de falso negativo de 18%. Foi ruim porque todos achávamos que não seria o suficiente. A precisão diagnóstica não é suficiente, mas depois nós entramos nesses níveis de informação em maior detalhe e o que nós aprendemos desses 400 casos, desses dados, é que deveríamos ter feito uma melhor seleção do paciente se tivéssemos padronizados o VAB. Foi um estudo mais pragmático. Deveríamos ter padronizado o VAB e a patologia. E, com isso, poderíamos ter chegado a uma taxa de falso negativo bastante baixa, mas também uma especificidade baixa. Mas isso significaria que apenas um terço dos pacientes, de fato, teriam uma resposta patologicamente completa e só esse grupo é que seria detectado por essa abordagem. Então, utilizamos então a inteligência artificial para aprender sobre o que poderia ser melhor, chamamos isso de biópsia a vácuo inteligente, e esse algoritmo leva em conta o resultado da biópsia a vácuo em associação com resultados de imagem, com a biologia tumoral, com o estágio do tumor, e isso é feito por uma abordagem de aprendizagem de máquina. Não sabemos como a coisa interage, mas no final foi possível demonstrar que a taxa de falso negativo era muito baixa. Poderíamos prever não só a resposta completa na mama, mas também nos linfonodos axilares. Poderíamos ter isso com 2/3 de pacientes, onde poderíamos detectar uma resposta completa patológica na mama e nos linfonodos. Então, a especificidade também fica muito mais alta do que a abordagem anterior que eu havia mostrado para vocês. Por fim, e não menos importante, esse trabalho foi publicado, uma coorte prospectiva, multicêntrica, com um braço único, fase 2, sobre a não cirurgia em pacientes com resposta patológica completa na biópsia a vácuo.
Este é um estudo pequeno, claro, né? Considerando 12 cores com agulha 9G e 31 pacientes com follow-up de 26 meses, o follow-up mediano, não houve recidivas. Então, para concluir, acredito que devemos acreditar em conceitos de não cirurgia para pacientes selecionados, porque há um número crescente de pacientes com essa situação, graças aos melhores medicamentos que nós temos, e eu acredito fortemente que a individualização do tratamento é uma grande, deve ser uma grande meta no tratamento do câncer mamário. E os resultados são promissores em termos de diagnóstico e nos ensaios terapêuticos. E o que nós precisamos, então? Ensaios ou estudos adicionais. Mais estudo para diagnóstico, para aumentar a sensibilidade e a especificidade, maior evidência nesse nível, evidência de que não estamos deixando o tumor para trás. Em segundo lugar, precisamos ter vários outros estudos terapêuticos mostrando que a abordagem sem cirurgia é segura em relação à sobrevida livre de doença invasiva e controle local regional. E terceiro, se dissermos sim aos estágios 1 e 2, precisamos de examinar os desfechos da rotina clínica para mostrar que é possível colocar isso nesse contexto. Muito obrigado pela sua atenção e terei prazer em compartilhar pensamentos na discussão do Tumor Board nesse encontro. Muito obrigado. Eu quero agradecer você por me ouvir aqui para falar sobre omitir a cirurgia axilar radical após um linfonodo sentinela positivo com tratamento neoadjuvante. Aqui, os conflitos de interesse não são relevantes. Rapidamente, eu vou mostrar o contexto histórico, incluindo a possibilidade de fazer a biópsia de linfonodo sentinela depois do tratamento neoadjuvante. Nós sabemos que a quimioterapia neoadjuvante pode fazer o downstaging da axila, e nesses dois exemplos aqui, por exemplo, a NSABP B18 B27, dois exemplos desses ensaios, e nesses nós vimos mais de 80% de resposta clínica nodal e 40% de resposta patológica nodal completa, ou linfonodal. Uma coisa que não falamos muito, no NSA-BP27 não avaliou a biópsia de linfonodo sentinela seguido do esvaziamento axilar. Identificaram o linfonodo sentinela em 85% das vezes e falso negativo 10,7%. Depois, vários ensaios clínicos mais amplos examinaram o linfonodo sentinela em pacientes que pegaram com doença CN1, mas convertidos a CN0 após a quimioterapia neoadjuvante. E essa tabela representa ambos esses estudos e a taxa de falso negativo que vocês veem na coluna direita. Variam de 9,6% até 15%. E, principalmente, foram ensaios negativos, porque tínhamos colocado uma taxa em nível aceitável como sendo de 10%, mas nesse estudo foi maior do que 10%. Então, isso aqui é um pouquinho arbitrário, na verdade, na minha opinião, como um ponto de corte aceitável, está baseado nessa taxa de 32, um pouco, né, onde foi 10%. O SN-FNAC, utilizando imunohistoquímica, atendeu esse cutoff nos estudos, com a falso negativo de 8,4%. Mas, mesmo nessa situação, a comunidade estava comprometida a reduzir a morbidade ao adotar a biópsia de linfonodo sentinela. Então, avaliaram os fatores técnicos nesses ensaios que talvez isso poderia reduzir a taxa de falso negativo, que incluiu utilizar um tratador dual, avaliar mais linfonodos sentinelas, quanto mais melhor, e utilizando a imunohistoquímica ou localizando o linfonodo que ia ser biopsiado nesse contexto. Então, alguns estudos prospectivos avaliaram o clipping, a colocação do clipe, e o linfonodo provado pela biópsia é removido, que então trazia a menor taxa de falso negativo. E aqui vocês veem na coluna direita a taxa de falso negativo
chegou até 2% no estudo TED da MD Anderson. Então, o TED é uma dissecção axilar focada, recuperando os linfonodos clipados e fazendo a biópsia do linfonodo sentinela. E o linfonodo não era sentinela 23% das vezes. O único fator associado com o linfonodo que não foi recuperado na biópsia foi sendo pelo menos 4 linfonodos anormais no ultrassom. Não houve diferença em termos de subtipo de tumor, que a gente não acredita. Isso talvez seja mais uma questão de tamanho da amostra. Mas a pergunta é isso: a taxa de falso negativo realmente é importante? Então, eu resolvi olhar isso aqui com o estudo que nós fizemos no Dana-Farber. Nós fizemos um estudo prospectivo para pacientes CN1 convertidos a CN0 e fizeram um clipe do linfonodo. Depois fizemos um procedimento de localização como o TAD, incluindo a biópsia de linfonodo sentinela, e que nós observamos é que no linfonodo clipado foi não sentinela em 19% das vezes, semelhante às outras séries e ao TAD. Mas somente uma vez o linfonodo, a patologia mudou ou alterou o manejo, ou seja, era positivo, os outros linfonodos positivos ou vice-versa. E nesse paciente, o paciente era HR positivo, então o paciente então, teve esvaziamento axilar, mas também radiação por causa do CN1, e como era positivo, nós não modificamos o tratamento adjuvante com base nos linfonodos. Então, não mudou o manejo para essa paciente. Então, o que acontece se o paciente tiver uma biópsia de linfonodo sentinela após quimioterapia neoadjuvante e agora é YPN0 com base no linfonodo sentinela? Então, essa aqui é o MSK-TC do Sloan Kettering, apresentado 1 ano e meio atrás. Depois vamos falar mais sobre o pesquisador avaliando essa população e aqueles que tinham linfonodo clipado, eles avaliaram só a essa população e o que eles viram é que a maior parte dos clips foram removidos com a biópsia de linfonodo sentinela. Na sua série, apenas 12% dos linfonodos clipados não foram sentinelas, fizeram isso utilizando traçador dual e conseguindo um mínimo de pelo menos 3 linfonodos sentinelas, não tentaram localizar ou especificamente precisar o linfonodo. E vocês vão ver ali embaixo que alguns dos clipes que não foram recuperados na biópsia foram recuperados durante o esvaziamento axilar, mas alguns nunca foram obtidos, tem a carta embaixo à direita, e não houve recidivas axilares em 18 meses, mesmo sem conseguir tirar o linfonodo sentinela. Então, o Jack agora também fez essa comparação da biópsia de linfonodo sentinela versus TAD, uma série de mais de 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, aqui feito com Walter Weber, é um consórcio de oncoplastia, comparando os pacientes com biópsia de linfonodo sentinela e versus TAD. Nós observamos que não havia diferença no desfecho, nem em termos de recidiva axilar em 3 ou 5 anos, e à direita, a comparação dos dois grupos. Em geral, a taxa de recidiva axilar foi muito baixa, 0,65%, só 2 recidivas axilares nos dois grupos, 4 pacientes em 1.200. Muito baixo. Então, há vários outros centros que têm olhado isso antes, que já avaliaram essas questões, o grupo de Milan, e Mayo, McGill e Sloan Kettering, e particularmente nessas séries, o que observamos é que a recidiva axilar é baixa. Lembrem-se que são pacientes CPN 0, a recidiva à distância é um risco aqui. Então, isso é algo que eu sempre gosto de lembrar a todos, que o manejo axilar pode talvez não ser tão importante no contexto maior quando esses pacientes têm risco elevado de metástases à distância, particularmente na população IPN positiva que tem doença residual após quimioterapia. Então, para nós cirurgiões, no grupo de Milão não tinha o rastreador, apenas um linfonodo sentinela, 70% dos pacientes tinham menos do que 3 linfonodos obtidos, e ainda assim a taxa de recidiva para eles era baixa. E pequenas diferenças em cada uma das séries, mas basicamente a mensagem é essa, que todas essas manobras técnicas podem não ser tão importantes assim. Nosso grupo, fizemos a meta-análise,
e fizemos essa avaliação. Há várias meta-análises nesse espaço procurando a taxa de falso negativa. Então, o que nós fizemos foi avaliar os desfechos e nós apresentamos isso na discussão de postos, e aliás vai acontecer em breve em San Antônio. Isso aqui foi 2.882 pacientes de 7 estudos, quase 2.000 tratados com a biópsia de linfonodo sentinela isoladamente e 917 com a dissecção com esvaziamento axilar, CN1 convertido a doença zero e YPNO, e o risco relativo conjunto com outras recidivas foi semelhante. Então, aqui vocês vão ver 1,02, intervalo de confiança 95%, e é bastante seguro nesse momento, demonstrado que é possível fazer biópsia de linfonodo sentinela, é muito bom. Ou funciona para paciente YPN 0 e o YPN positivo, né? Então, uma coisa que nos impede de omitir a dissecção ou o esvaziamento axilar é que nós preocupamos com o volume de doença remanescente na axila após a biópsia de second look. E no contexto ideal, sabemos que estamos deixando algo atrás e que não fica relevante do ponto de vista clínico. No entanto, após a quimioterapia, não temos ainda dados para isso. Então, os puristas dizem, olha, ainda muita doença remanescente, não sabemos se a gente pode deixar a doença depois da quimioterapia. Então, são 2 estudos, até o momento são poucos, que mostram o risco adicional de linfonodos não sentinelas quando se faz o esvaziamento. O que vocês vão ver é uma taxa de doença residual linfonodal maior do que o residual, mesmo com pacientes com células isoladas. Então, o estudo FNAC, 57% dos pacientes tinham linfonodos não sentinelas positivos adicionais. Sloan Kettering, 17%, e aí vocês vão ver os outros dados. A maior parte desses pacientes teriam mais linfonodos positivos no momento do esvaziamento. Porém, deve ter uma oportunidade para fazer o descalamento e omitir o esvaziamento se os linfonodos são positivos após a quimioterapia neoadjuvante. Essa é a pergunta. O FNAC foi só CN1 e não diferenciar os pacientes de CN0. Então, nessa série prospectiva que eu mostrei antes do nosso grupo, aí eu avaliei os pacientes CN0 e CN1 separadamente, e há uma baixa chance de doença residual linfonodal, mesmo encontrando uma pequena quantidade de doença no linfonodo sentinela. Então, os ITCs nessa população não é um risco elevado de doença linfonodal adicional. O que teve era receptor positivo. Naquela população, é mais assim, macrometástases um pouquinho maior, 57% da chance de doença adicional, e na população CN1, um pouquinho maior para o nível de conforto. Mas a minha pergunta, acho que na maior parte desses casos, pacientes CN0, você omitiria o esvaziamento axilar, mesmo detectando a doença. Agora, como eu falei, de novo, será que é importante? Será que é importante que estamos encontrando linfonodos positivos adicionais? Bom, são 3 estudos que eu já encontrei que avaliaram isso. Esse aqui é um estudo de uma instituição única em Coreia, de 2008 a 2013, 106 biópsias de linfonodo sentinela, 218 esvaziamentos axilares, e o que vocês vão ver é que não há diferença em termos de recidiva, de sobrevida sem recidiva, etc, etc. Nenhuma diferença. Fizeram a mesma coisa numa análise pareada, 98 pacientes em cada braço, sem diferença em qualquer um dos desfechos. Um grupo muito progressivo em relação ao omitir e o esvaziamento axilar é o grupo da Turquia, é o Neocent Turk, é o nome do estudo, é um registro multicêntrico, 303 pacientes entre 2004 e 2018. Todos eles são pacientes com doença linfonodal residual, 92 aqui. Todos eles são CN1 a 3, 303 aqui, 211 YPN0, 92 YPN positivo. E nos 92 pacientes YPN positivo,
em todos, não foi feito nenhum esvaziamento axilar, apenas a biópsia linfonodo sentinela. 19 células tumorais isoladas, 33%, um pouco mais, e vocês vão ver que não há nenhuma diferença em qualquer um dos desfechos oncológicos para esses pacientes CYPN positivo. Por fim, é um estudo muito interessante e multicêntrico retrospectivo, também da Coreia, em 12 instituições, 1.200 pacientes, 170 com biópsia linfonodo sentinela. Um estudo até grande, follow-up mediano de 75,3 meses. A taxa de recidiva axilar foi 4,8% no grupo de esvaziamento axilar e 4,7% no grupo de biópsia linfonodo sentinela. Nenhuma diferença nos desfechos oncológicos. É importante notar uma recidiva de 5%, um pouquinho maior do que eu vi em outras séries, não sei como interpretar isso, mas há pouca diferença se foi feita a biópsia de linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar, que é o que interessa para nós. Então, o que acontece no mundo real? Bom, um dos meus fellows avaliou o Registro Nacional de Câncer e o que nós vemos aqui é a frequência em que a biópsia de linfonodo sentinela isoladamente na segunda coluna, e para pacientes que têm doença positiva, paciente CN1, a doença positiva após a quimioterapia neoadjuvante, há vários que fizeram só a biópsia de linfonodo sentinela. Pacientes tratados de 2010 a 2015, então são dados um pouco mais antigos. Já estava se omitindo o esvaziamento celular. O grupo EOBREATH tem uma pesquisa interessante, uma pesquisa de 350 médicos em 45 países, taxas elevadas de biópsia de linfonodo sentinela, após a quimioterapia neoadjuvante, são pacientes YCN positivos com linfonodos positivos após quimioterapia. 33% faziam a biópsia de linfonodo sentinela, que foi interessante. Recentemente eu pesquisei Sociedade Americana de Mastologistas, 328 responderam e perguntamos opiniões sobre esvaziamento axilar após o tratamento neoadjuvante. O que nós vimos foi muito interessante, é que a quantidade de linfonodos residuais, à medida que aumentavam, a probabilidade do cirurgião omitir o esvaziamento axilar reduzia. Então, é a população CN0 e o YPN0, a maior parte não tem esvaziamento axilar, e micrometástases, talvez macro. Agora aqui eu não sei depois, quando chega mais daqui. 2 em cada 3 linfonodos. Então, no resultado, essa curva é interessante. Mesma coisa com CN1, aumento de volume de doenças significa menor probabilidade de omitir o esvaziamento axilar. Mas mesmo assim, você está pensando em fazer isso no caso do paciente após quimioterapia, mesmo com linfonodos positivos. Então, perguntamos por que eles omitiriam o esvaziamento axilar. Eu acho que, primeiro, é a falta de benefício oncológico percebido, é a resposta mais comum. E todos reportaram de que o consenso do grupo, em geral, dá suporte à omissão. Ou quando você traz isso para discussões em tumor boards, observa que não é necessário. O que os especialistas estão fazendo? Esse aqui é o St. Gallen 17, é o 17º Congresso St. Gallen de 2021. Eu achei muito interessante que a porcentagem do favorecimento de esvaziamento axilar, 12% dos panelistas favoreceram, no caso de micrometástase 40% e macrometástase 70%. 30% ficam a favor da biópsia linfonodo sentinela, mesmo com as macrometástases. Então, quando mudar as práticas? Aqui é um exemplo de vários estudos, esse aqui é o Align 6011202, para determinar se a radiação isoladamente funcionaria igualmente em relação à radiação mais esvaziamento axilar, após a quimioterapia neoadjuvante. Outros estudos em andamento é o Taxis e o Axana. Da mesma forma que o A011 de 2002, da cirurgia, e o Axana também interessante fazendo essa avaliação. É uma coorte prospectiva procurando incluir 3.000 pacientes. Então vai ser interessante ver o resultado desse estudo. O que devemos fazer no momento? Para maior pacientes que têm doença YPN positivo,
deve-se fazer um esvaziamento, mas você pode considerar omitir caso se suspeite de baixo volume de doença. Então, paciente CN0 com micrometástases, até mesmo CN1, baixo volume de doença residual, talvez é realista deixar. Mas eu acho que tudo isso precisa de debates multidisciplinares na maior parte dos casos. Muito obrigado. Microfone desligado. Desculpem. Olá, pessoal. Queria agradecer a presença de todos, né? Dizer que as palestras foram incríveis, gostei muito, especialmente da palestra do André, muito didático. E os palestrantes, o Dr. Rio e a doutora Ana, também sensacionais, foi muito bom. A gente vai dar agora início ao debate, à discussão das palestras. E antes eu gostaria, primeiramente, de apresentar os debatedores, né? A primeira delas é a Débora Cotrim. Ela é oncologista clínica do Hospital Oncovidas de Monte Claros e fez residência médica em oncologia clínica aqui no Hospital AC Camargo Cancer Center de São Paulo. O segundo debatedor é o Cristóvão Pinheiro Barros, ele é médico mastologista do Hospital Felício Roxo e também médico mastologista do IP-SE-MG. E ainda temos a doutora Hebe Marina Santos Mendes, que é médica onco-radiologista, radioterapeuta e membro titular da Sociedade Brasileira de Radioterapia, além de trabalhar no grupo Oncoclínicas Radiar e Radiocare. Então, esses são os nossos 3 debatedores que vão discutir os assuntos, né, que foram palestrados pelos nossos médicos. E vou me segurar aqui, viu, André, Henrique, para não fazer as perguntas, para deixar um espaço para vocês. Peço que os debatedores sejam bem objetivos, para que a gente consiga participar todos, né? Talvez aí também o pessoal de casa também que está nos assistindo. Então, eu vou convidar primeiramente as mulheres, né? Então, a doutora Débora, para fazer seus comentários iniciais. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelas palestras excelentes, muito esclarecedoras, e um tema muito novo, né, e que vem ganhando muita discussão aí nos últimos anos. E eu, como oncologista, né, a gente sabe dos últimos avanços, né, nas terapias neoadjuvantes e também, principalmente, do ganho, principalmente em sobrevida, naquelas pacientes que são justamente as pacientes, né, que poderiam não fazer a cirurgia, que são as pacientes portadoras de tumores triplo negativos e HER2 positivos. Essas pacientes com doença residual mínima teriam um grande benefício em receber terapia adjuvante. Então, eu até queria colocar aqui, né, em discussão, que a gente sabe que na oncologia, alguns tumores, né, principalmente em trato gastrointestinal como reto, a gente já consegue omitir cirurgia pós-adjuvância numa resposta patológica completa, né? Na verdade, seria uma resposta metabólica completa. Para câncer de mama, como vem sendo uma discussão aí nos últimos anos, eu gostaria de colocar em discussão, né, para reto, por exemplo, a gente usa a estratégia, né, de watch and wait, e eu queria saber para a mama, né, como que a gente conseguiria seguir essas pacientes, como que seria o segmento dessas pacientes que não receberiam a cirurgia após a neoadjuvância com resposta completa, resposta patológica completa, e como que a gente iria definir e tratar no caso de recorrência. Para quem seria a pergunta? Eu acho que para os 3, né? Principalmente para o Dr. Hel e a doutora Ana, se puderem responder, por favor, o que tem feito na prática, né? Tá. Doutora Ana, gostaria de responder? Yes, thank you so much for having me. Muito obrigado. Bom, eu acho que o monitoramento, o rastreamento é uma questão importante. E a minha posição seria uma associação de algo mais sensitivo do que só a ultrassom. Seria a ressonância, que eu acho que seria interessante, e também a mamografia com contraste. Acho que a ressonância seria a melhor forma para poder avaliar esses pacientes caso resolvamos não fazer cirurgia nos pacientes.
Eu acho que seria nessa direção que eu iria, com toda sinceridade. Mas estou aqui à disposição para ouvir outros comentários. Muito obrigado pela resposta, pela Well, thank presença, you for doutora your Ana. answer, Dr. Anna. Gostaria também, se o Dr. George Hill pode comentar essa Dr. pergunta. George Hill, maybe would you like to comment? Dr. Hill. I'm so sorry, they didn't translate that. Dr. Hale, we have a translation button at the bottom of the screen. Are you seeing it? No, unfortunately not. I do not see the translation. At which Não, eu não button? estou vendo aqui embaixo a parte de... In the bottom of the screen, it's a globe interpretation. So they are asking you about the follow-up of these patients. If you are going to de-escalate breast and axillary surgery, Yes. how would you do this? And how would the patients be worried with this? Ele repetiu a pergunta em inglês. That's a difficult question. Essa é uma pergunta difícil. São duas perguntas, na verdade, porque a preocupação do paciente é uma coisa e o arrazoado do monitoramento, do follow-up é outro. Então, quando não fazemos cirurgia, pelo menos naquele momento, onde a evidência ainda não é muito forte a favor de cirurgia, então há uma necessidade para o melhor follow-up possível para não prejudicar os pacientes. Então, nessa situação, eu faria ressonância magnética, porque eu acho que a ressonância é o método mais sensível, a modalidade mais sensível para ver tumor residual ou tumor residual recidivando, em crescimento, seja lá o nome que você vai dar para isso. Então, a ressonância para mim seria importantíssimo hoje. Não há evidência suficiente, na verdade, não há evidência suficiente para garantir que seja seguro. Então, os pacientes não fazemos cirurgia neles com esse, mas o acompanhamento com menos de 6 meses não é necessário, faríamos acompanhamento de 6 a 12 meses com a ressonância, talvez com ultrassom, talvez mamografia, como qualquer outro paciente de câncer de mama, mas acima de tudo a ressonância é uma necessidade. Muito obrigado pelas respostas. Eu gostaria agora de convidar a doutora Hebe para fazer suas considerações iniciais, né? Lembrando que a gente tem apenas 5 minutos ainda de discussão, então eu peço por gentileza para ser o mais objetivo possível. Bom dia. Primeiro eu preciso agradecer pelo convite, né, da organização, parabenizar os colegas pelas aulas. O evento está sendo incrível. Desde ontem a gente vem falando sobre desescalonamento de tratamento, né, e hoje no cenário de neoadjuvância. Quando a gente fala de desescalonamento, a gente já pensa logo numa seleção adequada de paciente, né? Qual paciente pode deixar de fazer determinado tratamento. E para isso a gente precisa melhorar todos os processos, né? Desde a imagem, que foi citado aí, os procedimentos minimamente invasivos, cirurgia, a questão do linfonodo sentinela, para garantir a mesma qualidade de segurança oncológica para esses pacientes. Quando eu penso em radioterapia, né, no cenário de neoadjuvância, a gente ainda acaba indicando muita radioterapia para esses pacientes, muito baseado no estadiamento clínico pré-QT neoadjuvante, né, e considerando, sim, a resposta ao tratamento, mas a gente ainda carece muito de estudos clínicos randomizados, fase 3, para embasar a indicação de radioterapia nesse cenário. Mas com relação aos pacientes que são, que a gente opta por omitir a cirurgia, né? A gente viu que a maioria dos estudos tem um follow-up, um segmento muito curto, um N pequeno de pacientes, e a maioria deles fizeram radioterapia.
O que que os mastologistas acham com relação... vocês acham que a radioterapia pode estar retardando a recorrência desses pacientes nesses estudos que ainda têm um segmento curto? E outra coisa, com relação a esses pacientes que vocês omitem a radioterapia, que vocês omitiriam a cirurgia, alguém teria coragem de também omitir uma radioterapia? E para a doutora Ana mesmo, só perguntar para ela se já é a prática clínica dela deixar de esvaziar esses pacientes com linfonodo sentinela positivo e sim irradiar essa axila. Como é que é isso na prática clínica, fora dos estudos? Obrigada. Bom, podemos começar com a doutora Ana? Yeah, thank you. Sim, por favor, vamos lá. Muito obrigado. Então, olha, na verdade, foram duas perguntas, eu vou tentar responder ambas. A primeira, com relação à axila, então a forma com a qual eu trabalho atualmente é que eu faço um corte congelado do linfonodo. Se o volume for grande o suficiente para eu ter uma resposta rapidamente, eu faço o esvaziamento. Agora, se na patologia o resultado é pequeno, geralmente a gente discute numa equipe multidisciplinar e não fazemos esvaziamento axilar desses pacientes, porque o volume não é muito grande. Então depende da paciente. Mas algumas pacientes vão recusar o esvaziamento axilar, outros pacientes, na verdade, não querem nenhuma doença linfonodal ficando lá e querem esvaziamento axilar. Então acaba ficando sendo uma decisão pessoal nesse caso. Com relação à sua pergunta, primeiro, eu vou responder. Eu acho que a gente vai acabar tendo alguma cirurgia específica para subtipo. A doença triplo negativo é tão radiosensível e a gente vê benefícios de sobrevida para radiação, principalmente no triplo negativo. Eu acho que esse é realmente o grupo no qual nós vamos conseguir eliminar a cirurgia e fazer só radioterapia. Agora, a doença HER2 positiva, nós temos um ensaio clínico sendo conduzido agora, estudando a omissão da radioterapia, mas você tem que fazer cirurgia do linfonodo sentinela. Eu acho que a gente vai acabar tendo diferentes padrões de tratamento e também vamos ter que decidir junto com a paciente. Você prefere não fazer linfonodo sentinela, ou cirurgia, ou radioterapia? Ou seja, nós vamos ter uns 6 diferentes opções para cada subtipo, sabe? Acho que vai acabar ficando assim. André, muito obrigado, doutora Ana. André, dá para não fazer radioterapia em alguma das pacientes? Tem 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Você poderia repetir a pergunta, por favor, doutora Hebe? Eu não peguei na hora, não entendi. Eu acho que a pergunta foi se a gente pode irradiar ao invés de fazer cirurgia na maior parte dos casos. E mesma coisa para mama e para axila. Olha, assim, eu acho que vocês até mencionaram as coisas mais importantes. A gente vai acabar tendo várias possibilidades de para onde ir, não é? Eu acredito muito que a radioterapia seja uma excelente opção para a doença residual mínima. A doença microscópica, bem disseminada, doença residual, não um único tumor, mas vai haver sempre o tumor espalhado, células espalhadas, residuais, na axila ou na mama, não importa. Para ser sincero, eu acho que em todo local vai ser praticamente a mesma coisa. Eu acredito, né, que o primeiro ponto é a gente tentar identificar o que sobrou de doença, tanto na mama quanto na axila, né? Então, isso acho que é um ponto importante, independente do método utilizado, se vai ser a ressonância, se vai ser a mamografia contrastada. Os métodos que estão mais avançados e a gente consegue detectar, isso é muito importante, porque é muito ruim a gente errar, né? É muito ruim a gente fazer um estudo, como já foi feito antes, em que a gente não utiliza esses métodos e a gente acaba deixando muita doença e aí ficou desacreditado durante um tempo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, sem dúvida, a radioterapia, eu concordo, talvez seja a melhor opção nessa situação, porque dificilmente a gente vai retirar todos os linfonodos, né? E a radioterapia acaba atuando de uma maneira, tanto na mama quanto na axila, de uma maneira mais ampliada. Obrigado pelas respostas. Eu gostaria de convidar o Dr. Cristóvão para suas considerações. Dr. Cristóvão, por favor.
Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, o honroso convite, especialmente no ano da presidência, o doutor Henrique, que é um brilhante mastologista, colega nosso, e também parabenizar todos os palestrantes. Vamos direto aqui, que nós temos pouco tempo. Eu vou fazer uma pergunta para o André e depois algumas considerações sobre a palestra da doutora Ana e do doutor Jorge. Para o André, eu gostaria só de fazer... Eu não tenho pouca experiência com mamografia contrastada, mas me parece que as imagens da ressonância são mais claras do que da mamografia contrastada, né, na avaliação das lesões de uma forma geral, principalmente da multicentricidade. E quando você mostra os estudos, a gente vê que estudos de não inferioridade, estudos pequenos, se mostraram iguais. Então, ok, aí vamos para benefício do tempo menor para o paciente, o fato do paciente que é claustrofóbico não consegue entrar na máquina da ressonância, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, principalmente num país que a gente tem poucos recursos, que é o custo. Aí gostaria que você me respondesse depois a respeito do custo, que eu, não, salvo me engano, eu não vi nos seus slides nenhuma observação sobre o custo da mamografia contrastada em relação à ressonância. E em relação às palestras seguintes, eu vou fazer um bloco de comentário aqui rápido, considerando as duas. Eu tenho muito receio ainda da omissão da cirurgia na mama, mesmo com o VABS mostrando, porque as taxas de falso negativo oscilam em torno de 20%. E quando a gente considera que muito das quimioterapias neoadjuvantes a gente faz em tumor ré e tumor triplo negativo, a gente tem mais tratamento adjuvante para oferecer para esses pacientes. Então, quando você não encontra isso. Então, em tese, 20% dessas pacientes a gente estaria deixando de oferecer algo a mais para ela, no caso aí, capecitabina triplo negativa, e no caso aí, TDM1 nos pacientes ré positivo. E aí, já na axila, eu tenho um pensamento frontalmente contrário. Já desde 1965, o professor James DeWitt já colocava que a axila é muito mais uma expressão de mau prognóstico do que um determinante. Os estudos do B04 já nos mostrou isso também, né? Então, assim, eu sinto muito tranquilo em não indicar esvaziamento, porque essa paciente já está definida que ela tem algum tratamento adjuvante para fazer, ela já é um PN1, né? Então, ela já está definido o que ela vai fazer, um YPN1. Então, qualquer tratamento adjuvante já está definido por isso. Eu não preciso saber se ela tem mais lesão. E, óbvio, que na paciente com linfonodo de sentinela, a gente faz uma exploração macroscópica da axila. E, diante de um quadro de uma massa macroscópica, nós vamos retirar, né? Como todos fazemos, creio eu. E, assim, o que vai ficar de doença microscópica, isso provavelmente não impactará em nada para essa paciente. Então, eu tenho convicção, e já há muito tempo eu deixei de fazer esvaziamento nesses casos, porque eu sou de uma época mais antiga que eu fiz muito esvaziamento e eu via demais linfedema, né? E isso é terrível para a atividade laboral do paciente, né? Nos comentários isso aí, se alguém quiser comentar, e gostaria da resposta do doutor André também. O Cristóvão, André, obrigado pode começar com você. pela pergunta. Realmente eu não coloquei, porque no Brasil a gente não tem cobertura, né, dos planos de saúde. Mas o que a gente tem internacionalmente é que a mamografia contrastada ela é mais barata do que a ressonância de uma maneira geral, pelo tempo em que se faz. Aqui no Brasil acaba sendo ao contrário, porque, na verdade, como a gente não tem cobertura, o paciente teria que pagar, acaba saindo mais caro, né? Em relação assim, a dificuldade de ver a imagem, eu acho que falta um pouco de treinamento para a gente, né? Eu comecei a trabalhar num protocolo clínico com a comparação entre a ressonância e a mamografia contrastada, e com o tempo a gente vai pegando bastante experiência, dificilmente passa alguma coisa. Então, acho que é questão de tempo mesmo e a gente acostumar o olho, porque realmente não é uma coisa tão simples quanto parece para quem está começando. Eu queria aproveitar e perguntar para o Dr. Jorge Hill, né, em cima da pergunta do Dr. Cristóvão, se tem algum subnicho de paciente em que a taxa patológica completa é menor, quer dizer, o falso negativo dos exames imaginológicos é menor. Ele apresentou um subgrupo que podia ter aí menos de 3% de falso negativo. Qual que seria esse grupo de pacientes? So, I would not Então, olha, eu não concordo com essa taxa de falsos negativos de 20%, principalmente com relação a
doença residual significativa clínica. No ensaio Responder, a gente teve 17,8% de taxa de falso negativo. Metade dessas pacientes tinham câncer residual in situ, o que não é o tipo de câncer que mataria a paciente ou que haveria necessidade para tratamento sistêmico pós-neoadjuvante. Agora, outra coisa, mais ou menos 3/4 dessas pacientes, uma tem muito pouquinho de doença residual, 1 milímetro, 2 milímetros apenas. Então, eu suspeito, eu acho que a radioterapia realmente teria matado essas células tumorais. E agora nós já temos o estudo do Kilgan, lá do MD Anderson. É claro que uma coorte muito selecionada de pacientes. Agora, quando a gente fizer o nosso próximo ensaio clínico, aí eu vou responder a sua pergunta: qual seria o subgrupo de pacientes que poderiam aparecer em seguida? Eu acho que a gente deve restringir isso a HER2 positivo, triplo negativo, cânceres com menos de 2 centímetros no início, não multicêntricos, sem extensão para componentes intraductais. Então, eu acho que esses serão aqueles que eu levaria para os próximos ensaios clínicos. Eu acho que nós vamos ter que sair agora para outra mesa. Perdão, é realmente interessantíssima a discussão. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer voltar aí ano que vem. Muito obrigado, viu? Tchau. Vou passar para outra mesa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pelos comentários. Gostaria de agradecer. Já extrapolamos tempo aqui, né? E gostaria de convidá-los para continuar ao dia aqui com a gente no Breast Meet. Está muito interessante. Vou apresentar aqui o coordenador da próxima sessão, que é o Henrique Lima Couto. Ele é médico coordenador da clínica Red Mama, médico sênior da clínica, e também tem suas pesquisas voltadas, muitas pesquisas voltadas aí para a BAV e também precisão assistida a vácuo, tanto nas doenças benignas quanto malignas da mama. Então, convido a todos agora para a próxima sessão com o Tumor Board, que vai completar essa nossa sessão inicial com casos práticos e multidisciplinares. Muito obrigado a todos. We found something that might be serious. A sentence everyone fears. Everything goes numb, and suddenly you desperately try to interpret every movement, every facial expression on your physician, and 1,000 maybes flash through your head. Maybe I must talk to my family. Maybe I will lose my hair. Maybe I don't have the strength for this. Suddenly, your life becomes unforeseeable. You feel vulnerable, weak, and helpless. The last thing you want in breast cancer screening is a maybe. With MammaMed Be Brilliant, our next-generation mammography system, we are introducing Platinum Tomo, a new dimension in image quality, enabling accurate and uncompromised results for every patient. Smart, fast, and intuitive workflows taking patient centricity to a new level and offering a convenient path to diagnostic clarification. We cannot take away the worries that come with a breast cancer diagnosis, but we can fight the anxiety caused by uncertain results. All to exclude the maybes. A tumor board, what we have called tumor board after neoadjuvant chemotherapy. I will introduce then our speakers, our participants. Dr. Da Cunha Jr., Dr. Geraldo is the oncologist at Septus and Mira Group. Doctor has a PhD in medicine by the Recording in progress. De mama, da Universidade de Heidelberg, estudioso e grande pesquisador nessa fronteira da omissão da cirurgia pós
quimioterapia neoadjuvante. Dr. Daniel Misler, radiologista, presidente da Sociedade de Radiologia da Argentina. Doutora Marina Debro, patologista originária aqui da UFMG e agora do AC Camargos e coordenadora da patologia do AC Camargos. Dr. Max Mano, oncologista, um orgulho nosso, grande pesquisador brasileiro e líder da oncologia e do grupo de mama, do grupo Oncoclínicas. E, por fim, doutora Nilciana Freitas, que é radiologista do hospital, radioterapeuta do Hospital Araújo Jorge, da diretoria da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Vamos começar os casos. O primeiro caso, então, a gente vai atualizar um caso discutido ano passado, mas também já abrindo algumas discussões. Uma paciente nos procurou durante a pandemia, em novembro de 2020. Ela tinha 43 anos e estava presente para uma mamografia com ultrassom alterado que mostrava um nódulo de 12 milímetros às 12 horas na mama esquerda. Ela foi submetida a uma punção por agulha fina que mostrou positividade de células, então uma citologia positiva. Submetida então a um ultrassom e uma biópsia a vácuo que revelou um carcinoma ductal invasor de nenhum tipo especial, grau 3 de Nottingham, com receptor de hormônio, estrogênio 90%, progesterona 10%, HER negativo e um KI67 de 50%. Originalmente era um luminal B, T1C, N0. Bom, ela chegou para nós, então, nós fizemos a revisão na nossa clínica do exame físico, estadiamos a ressonância magnética, uma paciente jovem, nós pedimos a ressonância, uma mama densa, veio uma massa irregular de 15 milímetros, às 12 horas, com captação, curva de washout, categoria 6. Entre as 10 e 2 horas dessa mesma mama, um real segmentar com a massa irregular de 17 milímetros. Na outra mama, na mama direita, uma massa de 16 milímetros. Bom, durante a ressonância foi observado um nódulo hepático de 18 milímetros, durante a ressonância da mama, um nódulo hepático de 18 milímetros, porém o exame não era direcionado. Então, numa situação dessa, nós prosseguimos com a mamografia de second look e a tomossíntese de second look e ultrassom de second look. Na mamografia e no ultrassom nós não achamos nada, mas no ultrassom, na mamografia e na tomossíntese não achamos nada, mas no ultrassom havia uma massa irregular já biopsiada no nosso ultrassom, porém encontramos a correlação com a ressonância do segundo nódulo às 11 horas e também do nódulo da mama direita. E chegou para nós o pedido que havíamos feito de um painel genético hereditário negativo. Essa é a imagem que a gente recebeu, como ela chegou, ela já tinha sido biopsiada na mama esquerda, onde provou-se um carcinoma luminal B de 12 milímetros, ultrassom, na nossa medida, na nossa clínica, 15 milímetros. E essas eram as imagens da ressonância magnética. Daniel, uma paciente com um diagnóstico de carcinoma invasor como essa, esse tipo de mama e nessa idade, dá ou não para seguir sem a ressonância antes do planejamento terapêutico? Bueno,
en realidad es una mama heterogéneamente densa o sumamente densa. Este tipo de mamografías tienen una sensibilidad menor a las mamas adiposas o con tejido fibroglandular disperso. En el caso de neoadyuvancia, donde necesitamos establecer con la mayor exactitud posible el TN antes de comenzar la quimioterapia, este caso necesita sí o sí una resonancia magnética y como ya mostró, encontró nuevas lesiones en la mama izquierda y una lesión adicional en la mama derecha. Así que en este caso yo creo que no se puede evitar la resonancia magnética. Se podría plantear en algunos escenarios la mamografía con contraste, pero la verdad que en los pacientes de neoadyuvancia, si uno tiene disponible ambos métodos, yo me inclino por la resonancia magnética. Sim, foi feita a ressonância, como nós dissemos, e achamos